Como é que se dá a comunicação de Deus conosco? Muitos aqui na Bíblia têm uma comunicação direta com Deus, conseguem visualizar, alguns ouvir, alguns até ver. Mas muitas pessoas têm essa comunicação por sonhos e outras formas mais, né? Mateus aqui agora vai explicar para a gente como é que foi essa comunicação com Maria e com José, na origem de Jesus. Mateus 18 até 25, a origem divina de Jesus. Eis como foi a origem de Jesus Cristo. Sua mãe Maria, desposada com José, que era prometida em casamento, né? Antes de conviverem, achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo prometido, sendo justo, não querendo expô-la, não queria expor a sociedade, pensou em se separar dela secretamente, né? Despedi-la secretamente. Enquanto ele pensava nisso aí, um anjo apareceu a José. Em sonho, um anjo do Senhor, e falou a ele: José, filho de Davi. Interessante isso, né? Já cita José como filho de Davi, lembrando as gerações anteriores aí, né? Da linhagem deles. Não tenha medo de receber Maria como tua esposa, pois o que foi gerado nela é fruto do Espírito Santo. Ela vai dar à luz a um filho, e tu vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o teu povo dos pecados. Antes, na profecia, falava-se do Emanuel, mas esses títulos aí são explicados teologicamente, né? Aqui ele fala que é Jesus porque ele vai salvar o povo dos pecados. O próprio anjo aqui explica o significado do nome, né? Mas é algo aí muito profundo. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que havia sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele se chamará pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando Jesus nasce, esse nome é trocado. E aí tem uma explicação, né? Deus é chamado de vários nomes na Bíblia. E Jesus é a segunda pessoa de Deus, né? Ele é o Filho, mas é Deus encarnado. Então tem um mistério aí com esses nomes. Assim eu entendo. Consultar um teólogo para ver melhor isso. Ao despertar do sono, estava sonhando José, né? José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu sua mulher. E não conviveu com Maria enquanto ela não deu à luz ao filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus. Vem mais um passo da coisa aí, né? Ele não conviveu com Maria até que ela tivesse o filho. Foi um cuidado que José teve aí, né? Para não haver dúvida de que Jesus era o Filho de Deus. Então ele teve essa paciência, essa tolerância, né? E essa força que veio da comunicação do anjo com ele. Então é uma coisa que a gente traz para nossas vidas, né? O anjo falou em sonhos. Então a gente tem que dar valor a essas percepções. O sonho muitas vezes tem coisas do dia, né? Tem coisas, significados até não tão importantes aí nos sonhos, mas tem também mensagens do alto para a gente, né? E claro, algumas pessoas vão ter dons maiores ou menores de acordo com a vontade de Deus. No caso aqui de Maria e José, eles tinham aquilo como muito claro, que era um anjo falando com eles no sonho. E eles seguem aquilo ali, porque era a vontade de Deus que eles tivessem tanta clareza assim no sonho, né? Então aqui ele resume a comunicação do anjo com Maria, aqui em Mateus, né? Mas ele explica bem a comunicação como foi feita com José. E o anjo cita a profecia. Então ficou algo muito forte, né? E José vai acolher Maria e vai também criar e educar Jesus. Então que nós também acolhamos as nossas missões dadas por Deus, que nós possamos ter também vida de oração, também, que é outro fator, né, muito grande para essas pessoas aqui serem escolhidas. Nós vemos tanto os apóstolos, né, nós vimos até em Marcos, e agora também em Mateus, vemos Maria e José, os escolhidos, sendo pessoas de muita oração, muita fé, de uma educação sensacional.
para não falar mais, né? Mas tem detalhes aí que pessoas falam a mais, os evangelhos, né? Até os apócrifos e tudo mais, dos livros judeus também, que falam deles também mais. Mas nós vemos aqui que são pessoas de muita fé, não são quaisquer pessoas, né? Muita fé e muita oração. Então, espero que essa lição fique para mim e para você, de que Deus fala conosco. Tem os intercessores aí, né? Os anjos e também as pessoas, como nós vimos em Marcos também, o profeta fala de João Batista como se fosse um anjo, né? O anjo vai vir aí anunciar o Senhor. Quando veio foi João Batista. Então é uma pessoa que ficava no deserto com as roupas de camelo, comendo frutas e coisas naturais ali e batizando as pessoas. Então, que nós tenhamos essa sensibilidade também de reconhecer nas pessoas os anjos, né? O profeta fala que João Batista era um anjo do Senhor, mensageiro do Senhor, né? E há uma certa confusão com esses conceitos, mas o que é importante saber é que, tanto por sonhos, quanto por pessoas, Deus fala. Deus fala, e isso já era previsto pelos profetas, né? Então, quando nós escutarmos as mensagens dos sonhos e das pessoas aqui, que nós acolhamos a mensagem e sigamos os planos de Deus, como Maria e José fizeram aqui brilhantemente. E foi um sinal que gerou muita coisa aí. Eles viajaram para outra cidade, né? Passaram por coisas incríveis aí. Uma pessoa comum teria dificuldade de passar. Então nós vemos o poder espiritual aí acontecendo, né? Isso aqui não é historinha, né? Isso aqui é uma influência espiritual muito grande em duas pessoas para provocar esse nascimento de Jesus. Só isso aqui já dá uma grande história, né? Mas e depois vai vir mais e mais coisa ainda, mostrando o milagre do nascimento de Jesus, né? Mas espero que esse ensinamento já tenha ficado forte e latente nas nossas mentes, nessa leitura orante. Que acolher a mensagem de Deus, nos anjos, nos santos, nos profetas, naqueles que falam por Ele, e nos sonhos também. Muito obrigado pelo teu ensinamento, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.